Vamos conversar agora a respeito das competências específicas de matemática estabelecidas na Base Nacional Comum Curricular. Nós já sabemos que a BNCC propõe o princípio fundamental da educação integral, onde as aprendizagens oferecidas, onde as aprendizagens desenvolvidas nos alunos, no contexto escolar, devem contribuir para o desenvolvimento humano global desses alunos, garantindo aprendizagens nas diferentes dimensões que constituem o ser humano, contribuindo para uma formação de uma sociedade mais justa, ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária. Sabemos também que essa educação integral é um direito de aprendizagem de todos os alunos matriculados nas escolas brasileiras e que as dimensões a serem trabalhadas e desenvolvidas são as dimensões intelectual, física, emocional, cultural e social. O desenvolvimento dessas dimensões deve ser de forma articulada, integrada nas atividades, nos projetos, nas aulas, nas sequências didáticas. O professor deve estar atento em todo o seu planejamento e na implementação desse planejamento, das atividades, a essas dimensões. A base propõe uma estrutura que organiza as aprendizagens mínimas a que toda criança e jovem tem o direito em competências e habilidades. Também já sabemos que a BNCC propõe um conjunto de 10 competências gerais e, a partir destas competências gerais, são propostas competências específicas por área de conhecimento. Entendemos competência enquanto a mobilização de conhecimento, habilidades, atitudes e valores. São 5 as áreas do conhecimento propostas pela BNCC: linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada uma dessas áreas possui o seu conjunto de competências específicas, que apresentam habilidades, conhecimentos, atitudes, valores esperados que se desenvolvam nos alunos em cada uma dessas áreas. Cada área do conhecimento abriga, por sua vez, um conjunto de componentes curriculares. Linguagens abriga a língua portuguesa, a arte, a educação física, a língua inglesa nos anos finais. Matemática abriga o componente matemática, ciências da natureza o componente ciências e ciências humanas, história e geografia, ensino religioso o componente ensino religioso. Cada um desses componentes curriculares possui um conjunto de competências específicas por componente, que se aproximam bastante da estrutura das habilidades, que são as unidades mínimas de aprendizagens estruturadas no documento da base. Vamos conversar agora sobre as competências específicas de matemática, que expressam as habilidades, conhecimentos, atitudes e valores que devem ser desenvolvidos, trabalhados no componente curricular matemática. Esse trabalho deve ser realizado pelo professor a partir da garantia do desenvolvimento das habilidades propostas para o componente curricular matemática. Então, na prática pedagógica do professor, nós conseguimos desenvolver, levar o aluno na direção do desenvolvimento dessas competências, começando pelo desenvolvimento das habilidades e prevendo essas competências no planejamento do professor. Então, as competências específicas de área, neste caso de matemática, devem aparecer nos objetivos gerais de planos de aula, de sequências didáticas, de projetos, de ações pedagógicas. Essas competências devem ser
adaptadas para o formato, a estrutura dos objetivos gerais desde o planejamento. O componente curricular matemática é organizado na base a partir de aprendizagens que são estruturadas em 5 campos. O campo da aritmética, da álgebra, da geometria, da estatística e da probabilidade. Esses campos, eles se aproximam da ideia de unidades temáticas que devem ser trabalhadas no componente curricular, matemática, durante o ensino fundamental. Por meio da articulação desses 5 campos, o aluno deve ser capaz de desenvolver as capacidades de raciocinar, o raciocínio lógico, o raciocínio matemático, representar operações matemáticas, representar esse raciocínio lógico, esse raciocínio matemático, de se comunicar através da matemática, dos conhecimentos matemáticos, e deve ser capaz também de argumentar pontos de vista, posicionamentos, hipóteses, a partir desse conhecimento matemático, desse raciocínio lógico matemático. Então essas são as capacidades que devem ser trabalhadas, que devem ser atingidas, desenvolvidas pelos alunos durante as aulas de matemática. Raciocinar, representar, comunicar e argumentar. Pois bem, vamos então agora às competências específicas de matemática que são propostas na base. A competência número 1 propõe que o aluno seja capaz de reconhecer que a matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas em diferentes momentos históricos e é ciência viva, que contribui para solucionar problemas científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. É fundamental que o professor saiba interpretar a estrutura dessas competências, identificando os saberes envolvidos, as habilidades, as atitudes esperadas e os valores, para que então o professor possa planejar ações pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento desses saberes, dessas habilidades, desses valores e dessas atitudes. Olhando para esta competência número 1 de matemática, podemos identificar as habilidades de reconhecer, contribuir, solucionar, alicerçar. São processos cognitivos que se espera que o aluno seja capaz de realizar. Reconhecer, contribuir, solucionar, alicerçar com o quê? O que, olhando para a competência, podemos identificar como saberes, objetos de conhecimento, a matemática enquanto uma ciência humana, enquanto fruto das necessidades e preocupações de diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, que é uma ciência viva, também o objeto de conhecimento de problemas científicos e tecnológicos. São esses saberes que devem ser trabalhados com os alunos para que eles desenvolvam essa competência. Então é preciso um estudo sobre a história da matemática, as suas origens, a sua evolução, a relação da matemática com os diferentes contextos culturais e as atitudes esperadas do aluno nessa competência número 1, elas se confundem com algumas das habilidades. Então, contribuir, solucionar, alicerçar, também expressam atitudes esperadas desse aluno, que ele consiga, a partir dos conhecimentos elaborados, construídos, a partir desse reconhecimento sobre a matemática enquanto ciência humana, que ele seja
capaz de tomar uma atitude de contribuir para a solução de problemas científicos e tecnológicos, para a fundamentação, para alicerçar descobertas, construções. Então veja que a partir desse conhecimento sobre a estrutura da competência, o professor é capaz de planejar ações pedagógicas que contribuam para o desenvolvimento desses saberes, dessas habilidades, dessas atitudes e desses valores. No caso dos valores, essa competência número 1, nós podemos indicar o bloco, né, que diz respeito às descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do trabalho. São relacionadas aqui a projeto de vida, né, a princípios e valores de projeto de vida, de preparo para o mundo do trabalho, para a dinâmica do mundo do trabalho. A competência número 2, de matemática, propõe que o aluno seja capaz de desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. Vamos analisar a estrutura da competência. Desenvolver expressa a habilidade que o aluno precisa aprender a fazer, o processo cognitivo que ele precisa realizar. Desenvolver o quê? E aí nós temos os saberes, né? Os objetos de conhecimento ou os conteúdos, o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes. O professor precisa trabalhar esses saberes, esses conteúdos, não é? Com o aluno, de forma que esse aluno seja capaz de ter a atitude de recorrer a esses conhecimentos, a esses saberes, para compreender e atuar no mundo. Então, recorrer a esses saberes para compreender e atuar no mundo é uma atitude esperada que o aluno seja capaz de tomar. Então, o professor, para trabalhar essa competência, vai precisar propor atividades, ações pedagógicas que envolvam raciocínio lógico, o espírito de investigação, práticas, estratégias de investigação, de pesquisa, a capacidade de produzir argumentos, a argumentação. Ele vai precisar trabalhar esses conteúdos com o aluno, de forma que o aluno seja capaz de desenvolver o raciocínio lógico, essa capacidade de investigação, de pesquisa, de argumentação, para que então ele seja capaz de recorrer a esses conhecimentos e compreender e atuar no mundo em que ele vive. A competência número 3 propõe compreender as relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática: a aritmética, a álgebra, a geometria, a estatística, a probabilidade e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções. Analisando a estrutura da competência número 3, podemos identificar a habilidade de compreender, que é o processo cognitivo, o que? As relações entre conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática e de outras áreas do conhecimento. Veja que esse objeto de conhecimento, ele aponta para as possibilidades de interdisciplinaridade, de relação com outras áreas do conhecimento, com linguagens, com ciências humanas, ciências da natureza. E de que forma? Assumindo qual atitude, qual postura, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar esses conhecimentos matemáticos. Esse trecho expressa, então, a atitude esperada do aluno, a partir dos princípios da autoestima, da perseverança. Então, o professor vai precisar trabalhar com diferentes conceitos e procedimentos de cada um desses campos da matemática,
relacionando conceito e procedimento, teoria e prática desses campos da matemática e também relacionando com outras áreas do conhecimento, para que o aluno seja capaz de compreender as relações entre conceito e procedimento e assim se sentir capaz, né, trabalhar a sua autoestima e a sua perseverança, a sua insistência, dedicação na busca por soluções através desses conhecimentos matemáticos. A competência número 4 de matemática propõe que o aluno seja capaz de fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, de modo a investigar, organizar, representar e comunicar informações relevantes para interpretá-las, avaliá-las crítica e eticamente, produzindo argumentos convincentes. Pois bem, as habilidades propostas por essa competência são fazer observações sistemáticas, isso é uma habilidade que o aluno precisa aprender a desenvolver, investigar, organizar, representar, comunicar, são todas habilidades, expressam processos cognitivos que o aluno precisa desenvolver a partir das propostas das ações pedagógicas em matemática. Quais os conhecimentos envolvidos nessa competência, né? Os objetos de conhecimento, aspectos quantitativos e qualitativos presentes nas práticas sociais e culturais, informações relevantes dessas práticas sociais e culturais. Então, esses são os conhecimentos que o professor vai precisar trabalhar com os alunos para desenvolver essas habilidades, esses processos cognitivos, né, de investigar, organizar, representar e comunicar e fazer observações. De que modo? Tomando que atitude, posicionamento diante desse conhecimento? Produzindo argumentos convincentes, né? Essa é uma atitude desejada do aluno diante desse conhecimento, para que ele possa interpretar, avaliar crítica e eticamente. Aí nós temos os valores que são propostos na competência número 4. Então veja, o aluno precisa vivenciar atividades, experiências pedagógicas em matemática que estimulem o desenvolvimento desses processos cognitivos, que trabalhem a partir desses saberes, desses objetos de conhecimentos propostos na competência, de modo que ele consiga desenvolver esse posicionamento, essa atitude de produzir argumentos convincentes, para poder interpretar e avaliar esses conhecimentos, esses saberes construídos de forma crítica e ética. A competência número 5 de matemática propõe utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, validando estratégias e resultados. Utilizar, modelar, resolver expressam os processos cognitivos, ou seja, as habilidades envolvidas nessa competência. Processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnologias digitais disponíveis, bem como problemas cotidianos, sociais e de outras áreas de conhecimento, expressam os saberes, conteúdos, os objetos de conhecimentos que devem ser desenvolvidos, trabalhados a partir dessa competência, para que o aluno seja capaz de validar estratégias e resultados. Não é? Essa é a atitude esperada do aluno a partir dos conhecimentos construídos. Então, o professor ele deverá, não é, incluir essas habilidades da competência, esses saberes, né, esses valores, princípios, essas atitudes propostas pela competência na sua intencionalidade pedagógica. Ou seja, nos seus objetivos, lá no objetivo geral do plano de aula, da sequência didática, do projeto didático. E
selecionar, indicar habilidades, que são as unidades mínimas de aprendizagens, que sejam coerentes com essa competência e que vão contribuir para o desenvolvimento dessa competência. A competência número 6 de matemática propõe enfrentar situações problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente relacionadas com o aspecto prático utilitário, né? Aí a gente está falando da dimensão abstrata, né, da matemática, que nos coloca diante da situação de que nem sempre vai ser possível a gente tornar concreto aquele raciocínio, né, aquela situação. Expressar suas respostas e sintetizar conclusões utilizando diferentes registros e linguagens, gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras linguagens para descrever algoritmos como fluxogramas e dados. Então, nesta competência, nós temos os processos cognitivos de expressar e utilizar todos esses conhecimentos, situações problemas, respostas e sínteses sobre a solução desses problemas, sobre as conclusões desses problemas, os registros originados da resolução desses problemas, né? Como gráficos, tabelas, esquemas. Então, esses são os saberes que devem ser trabalhados para desenvolvermos essa competência nos alunos, de modo que ele seja capaz de enfrentar, de tomar essa atitude, esse posicionamento, de enfrentar os problemas, a situação problema, e não se amedrontar diante desses problemas, não é? Mas ter a sua autoestima trabalhada de modo que ele se coloque nessa posição de aceitação do problema e de que é capaz de encontrar uma solução para esse problema. A competência número 7 propõe desenvolver e ou discutir projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários, valorizando a diversidade de opiniões e de indivíduos e de grupos sociais, sem preconceitos de qualquer natureza. Então, a competência número 7 propõe os processos cognitivos de desenvolver e discutir. Então, o aluno deve ser capaz de desenvolver essas habilidades. E o objeto de conhecimento são projetos que abordem, sobretudo, questões de urgência social. Então, aquelas situações sociais que podem ser solucionadas ou a sua solução pode ter contribuições da matemática, que o aluno deve ser capaz de desenvolver e discutir projetos que contribuam para a solução dessas questões sociais, mais urgentes, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e solidários. Aqui a gente está falando dos valores, dos princípios que estão propostos, expressos nessa competência, de que modo o aluno deve fazer isso. E valorizar, o aluno deve ser capaz de tomar essa atitude, esse posicionamento de valorizar a diversidade de opiniões de cada indivíduo, de cada grupo social, sem nenhum tipo de preconceito. E a competência número 8 de matemática propõe interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente no planejamento e desenvolvimento de pesquisas para responder a questionamentos e na busca de soluções para problemas, de modo a identificar aspectos conceituais ou não na discussão de uma determinada questão, respeitando o modo de pensar dos colegas e aprendendo com eles. Então, veja que é uma competência bastante complexa, ampla. Nós podemos identificar os processos cognitivos, de interagir com seus pares, de identificar, ao mesmo tempo que interagir com seus pares também expressa uma atitude, que ele seja capaz de tomar esse posicionamento, de interagir com seus colegas. Qual o objeto de conhecimento? É o planejamento e desenvolvimento de pesquisas na área da matemática, para responder questionamentos, para buscar soluções de problemas, os aspectos consensuais ou não, distintos, discrepantes em discussões de determinada questão envolvendo os conhecimentos matemáticos,
Então, tudo isso são os conhecimentos, são os objetos de conhecimento que devem ser trabalhados a partir dessa competência, para atingir essa competência. E essa interação, essa postura esperada do aluno deve ser de forma cooperativa, trabalhando coletivamente, respeitando o modo de pensar dos colegas, aprendendo com os colegas. Então, essa parte expressa os valores, os princípios, não é? Que estão postos na competência número 8 de matemática. E que é fundamental que o professor seja capaz de analisar a estrutura dessas competências para que ele possa realizar o seu planejamento e incluir as habilidades, os processos cognitivos, né? Os objetos de conhecimento, as atitudes e os valores expressos nessas competências nas suas intencionalidades pedagógicas, nos seus objetivos, com cada instrumento de planejamento e de ação pedagógica. Essas competências específicas de área, nesse caso as competências específicas de matemática, elas foram elaboradas a partir das 10 competências gerais. Então, todas as competências específicas de área têm uma íntima relação com alguma ou algumas das competências gerais. Por exemplo, a competência específica de matemática número 2, que propõe desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender, estudar e atuar no mundo, está relacionada com a competência geral número 2, que propõe exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Então veja como o objeto de conhecimento da competência específica de matemática número 2 está intimamente relacionado com os objetos de conhecimento da competência geral número 2. O raciocínio lógico, o espírito de investigação, a capacidade de produzir argumentos convincentes estão previstos também na competência geral número 2, assim como o processo cognitivo de desenvolver o raciocínio lógico, de recorrer aos conhecimentos matemáticos. O professor deve ser capaz de estudar, compreender, analisar a estrutura das competências propostas na base, em especial as competências específicas da área e do componente curricular, de modo que ele consiga identificar nessas competências as habilidades propostas que devem ser desenvolvidas, os conteúdos ou objetos de conhecimento, as atitudes esperadas do aluno e os valores e princípios, que devem pautar esse posicionamento do aluno diante dos conhecimentos que são construídos.